Graças a Deus. Mais uma vez, bem-vindos todos os irmãos. Vamos fazer aqui um resumo rápido daquilo que nós estudamos aqui anteriormente. Como estamos verificando em toda a epístola de Tiago, o verdadeiro cristianismo, ele suporta provas e tentações contra a fé. O verdadeiro cristianismo não é uma experiência apenas subjetiva. O verdadeiro cristianismo não se resume a extravagâncias na hora do culto. O verdadeiro cristianismo não se baseia em sonhos, visões, em falsas profecias, falsas promessas, não. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão que anda segundo os passos de Cristo, é aquele que por fidelidade, por honra, por confiança naquele que o conduz, suporta provas e tentações contra a sua fé. É isso que estamos vendo aqui no capítulo 1, versos 2 ao verso 18, onde vimos que este cristianismo suporta todas essas provocações contra a nossa fé como motivo de alegria e propósito de perseverar. Ele não se desespera, pelo contrário, ele encontra nas provações e nas tentações da sua própria carne a oportunidade de reafirmar a sua fé. E uma vez confirmada esta fé, conforme lemos aqui no verso 2, nós somos aperfeiçoados para perseverar. Nós aprendemos a perseverar. Verso 2 ao verso 4. Também suportamos provas e tentações contra a fé com sabedoria da parte de Deus. Verso 5 ao verso 8. Com uma perspectiva adequada da nossa própria condição. O verdadeiro cristianismo nos dá essa perspectiva da nossa condição, não apenas diante de Deus, mas também diante dos nossos irmãos. Por isso que quando cheios do Espírito e orientados pela palavra, nós não tratamos os nossos irmãos com arrogância. Nós não tratamos os nossos irmãos movidos por um senso de orgulho, um falso senso de superioridade. Muito pelo contrário, nós aprendemos a olhar para o nosso irmão com os olhares do nosso Deus e Pai, com olhares de misericórdia, de compaixão. Olhamos para o nosso irmão como oportunidade de servi-lo, porque o verdadeiro cristianismo suporta provas e tentações contra a fé, também entendendo a correta natureza da tentação. Existe esse discernimento no meio das provas da nossa fé, no relacionamento com os nossos irmãos, o que é a tentação, em que sentido somos tentados. Também o verdadeiro cristianismo, ele nos permite suportar provas e tentações contra a fé com uma consciência do caráter de Deus. Nós, sabendo quem é o Senhor, nos dá todas as condições necessárias para resistirmos às provas. Aquela prova que, por exemplo, vem contra nós, tentando colocar o nosso coração em dúvida sobre o caráter de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre a veracidade e a infalibilidade da palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus no meio das provas e tentações, por conhecermos o caráter de Deus, apesar de nós termos momentos de dúvidas, de incertezas e de inseguranças, nós mantemos a convicção de quem é o Senhor. Podemos não ter um discurso bem elaborado para explicar teologicamente tudo o que está acontecendo em nossa volta, mas nós nos firmamos naquilo que é fundamental, naquilo que é básico, sobre quem é o Senhor e qual é o propósito dele para a nossa vida. É nesse sentido que Tiago, nos versos 16 a 18, expõe para nós que Deus é fonte de virtudes e também da vida, que Deus é o Pai das luzes e que Deus é quem nos regenerou. Foi Ele quem nos deu vida, foi Ele quem nos salvou, e nada, nem mesmo as tribulações, podem nos separar do grande amor de Deus que foi revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então isso nos ajuda a suportar com perseverança as tribulações, mesmo quando nós não temos condições de explicarmos com total segurança o motivo por que estamos passando por tantas provas. Uma coisa permanece no nosso coração, que Deus é fonte de virtudes, nele há todas as virtudes, Ele é santíssimo, puríssimo. Deus, Ele é moralmente perfeito. Nele não há treva nenhuma, diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 5. E Ele é o doador de vida, é Ele que é o Pai das luzes e é aquele que nos regenerou. Geralmente as provas criam um ambiente em torno do cristão
de desânimo em relação à fé e em relação ao seu comprometimento, de desespero e também de decisões precipitadas, propício ao pecado. As provas vêm causando um certo tumulto, caos no meio das nossas circunstâncias familiares, financeiras, profissionais, educacionais, relacionais de uma forma geral, eclesiásticas. Então parece que tudo está sendo abalado, tudo está em desordem, há uma confusão generalizada. Nesses momentos somos provados, tentados pelo nosso próprio coração, numa tomada de decisões precipitada, a fim de, na tentativa de sairmos dessas situações, acabarmos cometendo ou satisfazendo desejos pecaminosos. Esses ambientes de provas, geralmente eles criam em torno do cristão certas dúvidas sobre Deus, sua justiça e o propósito que Ele tem em meio a todas estas provas. Então, especialmente nesses momentos, saber quem é Deus, e saber quem Deus é e a natureza das suas ações é não apenas consolador, é também libertador. É libertador para todos nós. No Salmo 46, versos 1 a 3, nós lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, a primeira frase que nós temos aqui, verso 1 do Salmo 46, é uma afirmação sobre quem Deus é. Deus é, e Ele descreve, Ele é refúgio e Ele é fortaleza, e Ele é um Deus presente no meio das nossas tribulações. Aí no verso 2, o salmista continua dizendo: portanto, por causa dessa convicção que eu tenho sobre quem é Deus, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nós não temeremos, porque nós sabemos quem é o Senhor. Nós sabemos quem é o Senhor. Os discípulos, certa feita, atravessando o mar da Galileia, foram surpreendidos por uma forte tempestade. Eles entraram em desespero, tentaram de todas as formas oferecer para si mesmos alguma segurança no meio daquela insegurança toda, no meio de todas aquelas tempestades, e eles não conseguiram resolver o que eles estavam tentando resolver. Então eles chamaram Jesus, que incrivelmente estava repousando. Chamaram Jesus, Jesus acalmou as tempestades. Quando Deus está presente no meio do seu povo, nós não temos nada a temer. E Deus ao nosso lado, por mais que as provas sejam difíceis de serem atravessadas, por mais que as dores sejam persistentes, nós podemos suportar as dores e as provações, pela certeza de que o Senhor está conosco. Enquanto as tribulações tentam nos convencer de que Deus nos abandonou, enquanto as provações, as tentações tentam nos convencer de que elas são permanentes, irreversíveis, enquanto as tentações, as provas contra a nossa fé tentam nos convencer de que nós seremos derrotados completamente ante as nossas melhores intenções nessa vida, saber quem é Deus e que Ele está ao nosso lado nos dá forças para persistirmos, perseverarmos na nossa confiança a Ele. Então isso nos previne da profanação, de atribuir a Deus a responsabilidade moral dos nossos pecados. Se algum pecado foi cometido, isso não é culpa de Deus, isso é culpa nossa. Eu sou responsável pelos meus próprios pecados. Eu não posso atribuir culpa a ninguém, nem ao mundo, nem ao diabo, muito embora pessoas conduzidas pela malícia dos seus corações, todo o aparato, todo o cenário do mundo que me oferece oportunidades para satisfazer desejos pecaminosos do meu coração, instigado por Satanás, pelos demônios neste mundo, o cometimento, a prática do pecado é responsabilidade moral minha, porque ninguém é obrigado a pecar, embora sejamos provocados a pecar. A decisão de pecar é sempre uma responsabilidade moral nossa. Então, ao sermos tentados, jamais digamos, é culpa de Deus. Não, a culpa é nossa. Então, saber quem Deus é nos previne de profanar o seu nome. Também nos previne de confusão, pela falta de discernimento quanto ao propósito bíblico das provações da nossa fé. Deus usa
as provações, ou as tribulações, ou as dificuldades que nos rodeiam, para provar a nossa fé, e não destruir a nossa fé. Então, quando cercados por muitas tribulações, nós, pela convicção sobre quem Deus é, nós nos preservamos firmes na fé, por sabermos que as provações que nos cercam, elas são uma oportunidade para reafirmarmos com mais significado, com mais convicção, quem é o Senhor para nós. Quem é o Senhor para nós? Então, isso nos livra de uma confusão. Deus usa essas provações, conforme vimos aqui no verso 3 e no verso 4, com o propósito de nos aperfeiçoar e nos tornar íntegros, em nada deficientes, santificar, purificar, aperfeiçoar a nossa fé e a nossa confiança nele. Também isso nos previne do engano. São escolhas que atendem desejos pecaminosos do nosso coração e não a vontade de Deus para nós no meio das tentações. É um engano pensar que as tentações da nossa carne, o desejo pecaminoso de efetuar aquilo que para Deus é uma ofensa, é um engano pensarmos que Deus, na sua soberania, está nos conduzindo a percorrer este caminho. Nós somos atraídos ao pecado pelo desejo malicioso do nosso coração, mesmo quando no meio das provas, o propósito de Deus conosco é de nos fortalecer, nos firmar, nos fortificar, nos tornando mais capazes de perseverar. Como já vimos, o verdadeiro cristianismo suporta as provas e tentações contra a fé. Vimos isso dos versos 2 ao verso 18. Aqui, hoje, estaremos vendo a segunda parte, o segundo grande argumento que nós temos de Tiago nessa epístola, que o verdadeiro cristianismo consiste em obedecer à palavra de Deus e não apenas ouvir. E essa argumentação de Tiago se concentra principalmente a partir do verso 19 do capítulo 1 até o verso 26 do capítulo 2. Depois veremos os seus outros argumentos, que o verdadeiro cristianismo se baseia na sabedoria divina, não em filosofias humanas. O verdadeiro cristianismo se humilha diante de Deus e, por fim, o verdadeiro cristianismo ele é abençoado e ele também é abençoador. Então, na passagem anterior que estudamos aqui, Tiago enfatizou o santíssimo caráter de Deus enquanto advertiu os cristãos contra o desvio moral nas provações. Ele defende o caráter de Deus, ou ele dá testemunho do caráter santíssimo de Deus, e enquanto ele está fazendo isso, ele está dando aos cristãos uma advertência quanto ao desvio moral que é provocado pela cobiça do próprio coração. Então, com esta intenção, ele fez uma cuidadosa distinção entre a prova da fé e a tentação ao pecado. Nós temos essas duas palavras usadas aí no texto: provação da fé, verso 3 do capítulo 1, e também no verso 12. E aí no verso 13 do capítulo 1 ele fala: ninguém ao ser tentado. A raiz, como já vimos aqui, peira, é a mesma raiz para a prova e para a tentação, mas existe uma pequena diferença na gramática aqui, que aponta para exatamente propósitos ou contextos diferentes: a provação e a tentação. Então, essa distinção ela é importante didaticamente para entendermos que existem provas da fé, e no meio das provas dessa fé, o nosso coração, ele pode, por nossa condição natural, ele pode desenvolver ou desejar pecar, ser assim reprovado diante do Senhor, não aprovado pela perseverança da fé. Então, as provações, elas são usadas por Deus, e elas são usadas com o propósito de confirmar a fé e produzir perseverança dela no cristão. Portanto, não favorecem um pecado no propósito divino, mas os desejos do coração humano, sim. Esses desejos, sim, eles favorecem aí o pecado frente ao propósito de Deus. Deus permite que provações amadureçam a nossa fé, enquanto nestes mesmos momentos as tentações maliciosas do nosso coração exercem forças contra a sua fidelidade bíblica e moral. Este é o grande desafio que eu tenho na minha própria vida, que é de me manter fiel diante do Senhor. Nas minhas imperfeições, a perseverança da fé é o meu objetivo.
A resistência da minha fé contra o pecado, contra as sutilezas do engano, contra os desvios morais, contra uma confissão falsa da doutrina bíblica, é o grande desafio que eu tenho na minha vida cristã. De abandonar o pecado e perseverar na vocação que o Senhor deu a mim e também deu a cada um de nós. Este é o desafio da vida cristã. E alguns andam pregando, Brasil afora, que o grande propósito da vida do cristão, como evidência, como prova da sua intimidade com Deus, da sua fidelidade a Deus, é a prosperidade material. Enquanto o verdadeiro evangelho prega exatamente o contrário. A evidência do verdadeiro cristianismo está no fato de que, pela confiança ao Senhor, nós resistimos às tentações do pecado. Este é o verdadeiro cristianismo, essa é a base da verdadeira vida cristã. É o abandono do pecado, é a resistência contra as tentações do nosso coração pecaminoso e a perseverança da fé, mesmo quando tudo conspira contra ela. Nós afirmamos crer em Deus e nós nos mantemos leais ao ensino da sua palavra. Então, prosperidade ou sem prosperidade, a vida cristã, ela é provada pela capacidade de suportar provas e de perseverar na fé em meio a cada uma delas. Em cada uma dessas provas. Tiago afirma que Deus, na sua imutável santidade, oferece apenas boas dádivas e a vida eterna. Ele jamais promove o mal. Então os cristãos não devem ser precipitados naquilo que falam. Versos 1:13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Não se precipite com a sua língua, não se precipite no seu arrazoado, não se precipite nas suas conclusões ao ser provado, ao passar por muitas tribulações, por muitas tentações do seu próprio coração. Porque Deus jamais promove o mal. Então os cristãos, eles têm que cuidar da sua língua quando eles atravessam por provações. Mas eles devem se precipitar, aí sim, não nas conclusões levianas a respeito de Deus e do seu propósito. Eles devem se precipitar, aí sim, em ouvir a palavra, confiar nela e obedecê-la. É isso que nós veremos aqui neste estudo. Então, ao invés de serem rápidos para concluírem levianamente quem é Deus e os seus propósitos nas provações, atribuindo culpa a Ele na tentativa de justificar os seus desvios morais, os cristãos devem orar por sabedoria. Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, ore a Deus, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Este é o dever dos cristãos no meio das provações: orar pedindo a Deus por sabedoria e de também perseverar nesta fé. Versos 6-8 e o verso 12 que diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então nós pedimos a Deus sabedoria no meio das provações. E para quê? Para suportarmos as provações com perseverança. Então veja como Tiago, ele descreve a verdadeira religião. Uma afirmação de fé segundo a sabedoria da palavra de Deus e a perseverança dela no meio das provações. Este homem é bem-aventurado, este homem é feliz, este homem é abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Em última análise, a chave para responder às provações e resistir à tentação do nosso coração pecaminoso se encontra na resposta à palavra de Deus. Como no meio das provas, vamos responder ao ensino da palavra de Deus. A receptividade da palavra, a responsabilidade com a palavra e a renúncia promovida pela palavra são determinantes para que o cristão suporte com perseverança a provação e seja assim aprovado por Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, aí ele será abençoado. Ele receberá, diz a promessa, a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então essa é a promessa que repousa sobre aqueles que perseveram. Então a maneira como vamos responder a palavra
é o foco de Tiago no texto que nós leremos aqui, versos 19 até o verso 27, encerrando o capítulo 1. É preciso ouvir a palavra de Deus e respondê-la, não com discursos, mas com ações de obediência a ela. Então nós não devemos receber a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, apenas para promover uma discussão teológica reflexiva, contemplativa. Nós temos que ouvir a palavra com uma sincera disposição de responder a palavra, porque é isto que será determinante para a nossa santificação, para a nossa maturidade e para perseverarmos no meio das nossas provas e tribulações deste mundo. Então, se nós não, ao ouvirmos a palavra, atendermos o que a palavra diz, nós estaremos vivendo uma superficialidade que na hora da provação, na hora da luta, na hora que vem o luto, na hora que vem a prova, nós simplesmente abandonamos a fé, abandonamos a comunhão da igreja, abandonamos as disciplinas espirituais, aquelas que são essenciais, como a leitura da palavra, a meditação da palavra, a oração na palavra de Deus, cultos públicos, a participação nos cultos, nós simplesmente abandonamos. E por que nós abandonamos? Não são todos os casos, obviamente. Existem casos de pessoas que se enfermam com depressões, lutos persistentes. Mas, meus irmãos, não existe nada capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é esta confiança que nos ajuda a perseverar, a não abrir mão. Quanto mais, já disse isso aqui uma vez, um provérbio popular, que diz que quanto mais fortes os ventos, mais fortes serão as árvores. O cristianismo, ele sempre foi provado assim. Quanto mais os cristãos foram provados, perseguidos na história da igreja, mais eles se fortaleceram, mais eles cresceram. E geralmente, repito, não são todos os casos, mas de uma forma geral, o que predomina é o testemunho de pessoas que vivem uma superficialidade tão grande de vida cristã, que nas tribulações eles abandonam sem trauma, sem constrangimento, sem culpa na sua consciência, sem qualquer tipo de perturbação, de incômodo, porque para eles é uma coisa tão natural, porque combina com a realidade de uma fé incipiente, ou uma fé vazia de significado bíblico. É apenas uma mera religiosidade. Uma mera religiosidade. É preciso ouvir a palavra e respondê-la, não com discursos, mas com ações de obediência a ela. Nós vamos ver cada um desses pontos aqui. A resposta que devemos dar no meio das provas à palavra de Deus. Primeiro, de receptividade, é o que nós veremos nos versos 19 ao verso 21, onde Tiago diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Dentre as 15 ocorrências na epístola, essa é a terceira vez que Tiago se referiu aos seus destinatários como irmãos. Há momentos que ele chama apenas meus irmãos, e há momentos em que ele se refere aos seus destinatários como meus amados irmãos. Em 5 capítulos, Tiago, por 15 vezes, está enfatizando esta abordagem aos seus destinatários. Irmãos, irmãos. E isso é muito relevante para aquilo que ele está tratando, particularmente nessa passagem que lemos. Os judeus tinham o costume de se referir um ao outro como irmãos, como seu próximo. Este, na verdade, inclusive, era o entendimento que eles tinham do próximo. Amar a Deus acima de tudo e de todos. E aí, a interpretação que eles faziam de amar o próximo como a si mesmo, o próximo eles interpretavam como sendo um outro judeu. Eles não entendiam que o próximo era um gentil, por exemplo. Então, eles tinham este costume de se referir a outros judeus como sendo irmãos. Mas Tiago, ele não considerou a irmandade étnica de Israel ou religiosa do judaísmo. Porque no capítulo 1, verso 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Essa referência às 12 tribos, ela descreve
aqui etnicamente os seus destinatários. Eles eram judeus. Mas Tiago, repito, ele não está aqui tendo foco na comunidade étnica ou religiosa do judaísmo, mas na comunidade daqueles que creem em Jesus Cristo, conforme lemos no capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele está tratando com cristãos, não com judeus adeptos do judaísmo, prosélitos do judaísmo. Ele está tratando aqui com a igreja, com pessoas que já tinham recebido o testemunho de Jesus, que já tinham crido em Jesus, e portanto eles não eram ignorantes sobre essas questões fundamentais da fé, mas instruídos na verdade. Eles não eram ignorantes, mas eles eram instruídos na verdade. Ao dizer aqui no início, no verso 19, sabeis essas coisas, ele não está considerando que a sua audiência é ignorante. Ele está apenas aqui acrescentando instruções àquelas que eles já tinham recebido anteriormente, com o fim de fortalecê-los na fé, destacando uma tríplice injunção: todo homem seja, aí ele diz, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ele está acrescentando instruções àquelas que os seus destinatários já tinham recebido. Então ele não está tratando aqui com ignorantes, ele está tratando com cristãos que já tinham recebido o testemunho da verdade e que já tinham professado a sua fé em Jesus Cristo. Quando ele se refere aqui a essa instrução, prontos para ouvir, a força dessa instrução se encontra no final do verso 21, onde ele diz: acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, ouvir, ele está se referindo a acolher, a receber a palavra. Não é apenas um ruído que você ouve sem entendimento. Não, é a experiência de ouvir a palavra de uma maneira racional, compreensível, ao alcance da sua própria razão. Então você compreende a palavra. E ele diz: acolham a palavra com mansidão, com paciência, não como um fast food que você ouve, mas aquela leitura rápida que você faz da palavra, você não entende nada da palavra. Ele está dizendo: recebam, acolham a palavra, ouçam a palavra com paciência, com mansidão. Vocês precisam ouvir e entender a palavra. Se vocês não entenderem a palavra, a experiência de ouvir não dará a vocês subsídios para responder àqueles que contestam sua fé no meio das tentações, no meio das provas. Você não vai ter subsídio para se amparar nas verdades e nas promessas divinas, quando no meio das provas e tentações, dores, lutos, prejuízos, calúnias contra a sua reputação moral, você não vai ter amparo racional na palavra de Deus para se firmar com discernimento na verdade. Então vocês precisam entender a palavra, e para entender a palavra, estejam prontos para ouvir, acolhendo a palavra de Deus com mansidão. Na oportunidade de ouvir a palavra, comunicada com fidelidade, o cristão deve aprender a ouvir com paciência, evitando discussões insensatas. Isso significa estar mais disposto a ouvir e a aprender que debater em defesa de suas próprias ideias. Tem pessoas que têm uma indisposição tão grande na palavra de Deus, que por mais que você fala, explica, repete, mostra gráfico, slide, faz mímica, você faz de tudo para a pessoa entender, mas ela não consegue se conter. Ela está o tempo todo querendo debater, discutir, ela é insaciável, Isso mostra, é um indício, e pode ser sim um indício, de alguém que não está querendo acolher a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus é apenas uma oportunidade, é apenas uma provocação contra as ideias que a pessoa já tem e ela não quer abrir mão. Então, quando a palavra vem questionando posições que são contrárias ao entendimento que a pessoa tem, por não aceitar abrir mão das suas ideias frente à palavra de Deus, ele fica o tempo todo debatendo, discutindo,
porque ele tem sede, ele tem prazer em discussões insensatas e levianas que mais dividem do que unem. Então, na oportunidade de ouvir a palavra de Deus comunicada com fidelidade, porque a palavra de Deus explicada com infidelidade, ela deve ser contestada. Mas uma vez que a palavra de Deus ela é exposta com fidelidade, acolham com mansidão esta palavra, porque ela é poderosa para salvar vocês. Ao invés de ficar procurando motivos para debater, a fim de defender suas próprias ideias. Tiago segue a sua segunda instrução, acrescentando as instruções anteriormente que tinham recebido. Tardios para falar. Sejam ávidos, prontos, dispostos para ouvir, ou seja, para receber. Agora, para falar, para dar, sejam tardios, evitem se precipitar, demorem para falar, cuidado com a língua, cuidado com a boca. O cristão não deve resistir à palavra de Deus, que confronta a cobiça maliciosa e o pecado que ela promove, no caminho da salvação. Então, nós estamos no caminho da salvação. Uma vez que a palavra de Deus, que é santa, exposta com fidelidade, confronta a sua mente, seus pensamentos, o seu coração, a sua experiência, cuidado com a língua, a maneira como você vai reagir à palavra. Cuidado com a língua. Se ele reage contra o plano de salvação de Deus e insiste em seguir o seu próprio plano, está se condenando. Porque existem diante do Senhor apenas dois destinos: o destino da vida eterna e da condenação eterna. O caminho da salvação, que somos persuadidos a andar por ele, regenerados e salvos pela exclusiva graça de Deus, a qual é recebida pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, este caminho é um caminho de abdicação, renúncia, abandono do pecado, confrontação dos nossos pensamentos errados, equivocados, maculados, corrompidos por uma vida que é alheia à santidade e à perfeita vontade de Deus. Então, este caminho é o caminho curto, é o caminho estreito, que espreme o nosso conforto, que nos tira da zona de conforto, que nos perturba, nos confronta. Nós não encontramos neste caminho nenhuma zona na qual podemos nos conformar e nos confortar na prática do pecado. Então, na hora que a palavra está sendo pregada, seja tardio para falar, apto, ávido, pronto para ouvir, tardio para falar. Nenhuma pessoa vence a tentação reagindo com ira contra a palavra que lhe conduz vitoriosamente contra o pecado. Aceite conselho, definitivamente aprenda a palavra, responda positivamente a palavra, não fique degladiando, lutando, trivializando com a palavra, lutando com a palavra. Com mansidão acolha a palavra, humildemente, se permita ser convencido pela palavra. Do contrário, você não vai vencer o pecado que te assedia e que cedia o seu coração, o qual te atrai para caminhos que não são os caminhos do Senhor. Você vai viver uma vida cristã morta, sem vida, sem vibração, sem alegria, sem amor, sem prazer na presença de Deus e com o povo de Deus que é a sua igreja. Tardio para se irar, é a sua terceira injunção. Tardio para se irar. Do mesmo modo, nenhuma pessoa vence a tentação reagindo com ira contra aquele que comunica a palavra, que lhe conduz vitoriosamente contra o pecado. A ira, ela perturba, distrai, ela rompe a comunhão cristã. Então, aquele que está ouvindo a palavra, em vez de ficar criticando, deve resistir à indisposição de seus pensamentos. Algo que Tiago vai explorar mais profundamente lá no capítulo 3, quando ele diz: não sejam todos mestres. E ele vai revelar exatamente a responsabilidade, porque certamente na comunidade cristã para a qual Tiago está escrevendo, haviam aqueles que estavam habilitados pelo Espírito para ensinar e aqueles que ficavam o tempo todo querendo debater, criticar, porque eles estavam indispostos em relação à palavra de Deus. Então eles certamente estavam atacando também aqueles que estavam ensinando a palavra de Deus. Então a ira, nesse sentido, ela rompe também a comunhão
cristã. Então, ao invés de ficar criticando, devem resistir a esta indisposição dos pensamentos, porque a ira, ela falha em produzir a vida justa diante de Deus. Olha o que diz o verso 20: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa indisposição contra a palavra e aquele que a comunica com fidelidade, ela não promove uma vida justa diante de Deus. Não pense que agindo assim você terá êxito na vida cristã, porque a sua vida vai só afundar. Esta ira, ela não produz a justiça de Deus. É nesse sentido que lemos o verso 21. O verso 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É inadiável a necessidade de remover toda sujeira moral. Esse é o sentido da palavra que ele usa aqui: despojar de toda impureza. Esse despojamento aqui, ele é uma palavra no grego que poderia ser usada para aquele que tira a sua roupa, que ele como andrajoso, que é citado no verso 2 do capítulo 2, o pobre andrajoso é aquela pessoa que está em estado de rua, e ele, por causa da sua pobreza, da sua miséria, as suas vestes estão todas sujas e com mau cheiro. Então, Tiago está dizendo: vocês precisam remover este testemunho patético, insensato, orgulhoso, cheio de maldades. Vocês precisam remover do coração de vocês essa desconfiança na palavra de Deus, achando que quando a palavra está sendo pregada, você tem que estar o tempo todo discutindo por causa do orgulho do seu coração e incredulidade. Abra mão, se despoje, tire, remova tudo isso da sua vida, do seu mau testemunho externo e também do seu próprio coração, esse excesso de maldade. Ou, num sentido ainda mais literal da palavra grega, essa abundante maldade no seu coração, cheio de malícia, pessoas que estão o tempo todo armadas, ouvem a palavra e ficam o tempo todo verificando, procurando uma coisa errada, procurando se o pregador está tentando atingir pessoalmente a mim. Alguém deve ter falado com o pregador a respeito das minhas particularidades, ele está usando o púlpito para poder me atingir. A pessoa está tão disposta a ouvir a palavra de Deus, que ela se enche de orgulho, de incredulidade, de insensatez, e aí ela se ira contra a palavra, e ela se ira também contra o pregador, quando este está pregando com fidelidade a palavra do Senhor. Então, Tiago aqui está sendo bastante enfático, e a pergunta que nós fazemos é: como que nós podemos remover, nos despojar de toda essa impureza e esse acúmulo de maldade nos nossos corações? A resposta é óbvia: acolhendo com mansidão, ou seja, com humildade, a palavra, pois ela é como um fertilizante para a alma, poderosa para promover a verdadeira justiça de Deus. Tiago diz no final: poderosa para salvar a vossa alma. Salvar em qual sentido? Tirar vocês desse caminho, desviar vocês deste mau testemunho e colocar vocês diante da rota, do caminho, do testemunho que é coerente com uma verdadeira vida piedosa na presença de Deus. O segundo ponto dele aqui, versos 22 ao verso 25. Primeiro é que nós devemos, em resposta às nossas tribulações, provações, responder a essas situações recebendo com mansidão a palavra de Deus. O segundo argumento dele é tendo responsabilidade com essa palavra. Você recebeu algo de grande valor, e agora você tem a responsabilidade com este valor que Deus confiou ao seu coração. É nesse sentido que Tiago diz: tornai-vos, pois, ou seja, uma vez que vocês receberam a palavra, tornem-se praticantes da palavra e não somente ouvintes. Primeiro ponto, ouvir. Segundo ponto, vocês precisam ser praticantes dela. Essa é a responsabilidade que vocês têm, tá? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante,
esse será, e aí ele repete a palavra que nós lemos no verso 12, bem-aventurado no que realizar. O primeiro argumento de Tiago é que o cristão deve estar pronto para ouvir, ou seja, para receber a palavra. Entretanto, isso não é o fim, isso é apenas o começo. Uma vez que você ouve a palavra, não termina a vida cristã aí. Você entendeu a palavra? Entendi. Pois bem, agora começa a sua jornada. Não é hora agora de relaxar, porque agora você sabe o que deve ser feito, tá? Todos que recebem a palavra têm responsabilidade de obedecê-la, porque conhecimento é igual a responsabilidade. Olha, por exemplo, o que ele diz no capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe, que conhece, que entende o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, conhecimento exige responsabilidade. Ele vai explorar melhor isso também no capítulo 3, como já mencionei, sobre a questão de fazer uso da oportunidade para instruir outros. As responsabilidades de quem ensina são grandiosas. Se o interesse pelo conhecimento não for acompanhado pelo interesse de obedecer a sua instrução, o homem engana a si mesmo por pensar que ouvir é tudo o que precisa, enquanto isso produz apenas uma falsa afirmação de piedade e uma religião vã, sem propósito, sem significado, sem valor diante de Deus, mesmo quando desperta a admiração dos homens em torno dele. A ilustração que Tiago faz aqui, versos 23 e 24, torna essa verdade mais clara ainda. Aquele que ouve a palavra e não a obedece, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então essa é uma ilustração que ele está fazendo daquele que ouve a palavra, mas ele não tem interesse em praticar a palavra, ele só quer conhecer. Ele só quer se envaidecer do conhecimento durante décadas na sua vida cristã. Décadas na sua vida cristã. O espelho revela aspectos externos do homem. Quando você olha no espelho, você não vê o que está passando internamente, você só vê a parte externa. Então, quando você vê a parte externa, você está saindo de casa, né? Você percebe que tem alguma coisa na aparência do seu rosto que precisa ser ajustado. É uma golinha que foi mal arrumada, é uma barba que precisa ser penteada melhor, né? Quem tem um cabelo maior, o meu cabelo é curtinho, então quase não preocupo com ele, mas quem tem um cabelo maior, o cabelo está desajustado, quando você olha no espelho, você olha essas questões externas. Então você está pronto para sair, você contempla o seu rosto no espelho e você dá um jeito ali, né, nessas questões estéticas, melhora a sua questão estética da aparência antes de sair, sem que isso ao mesmo tempo esteja alterando a sua condição natural, que passa a ser subestimada pela satisfação de falsas aparências. Se eu estiver bem na fita, se eu estiver bem arrumado e perfumado, meus dentes escovados, meu cabelo ajeitado, minha maquiagem está certinha, isso está ótimo. Porque essa parte externa, ela favorece opiniões favoráveis dos outros a nosso respeito. E às vezes nós nos contentamos com a admiração que as pessoas têm quanto às questões externas da nossa vida cristã e a nossa condição moral. E o nosso coração, e os nossos valores, e as nossas convicções doutrinárias bíblicas na pessoa de Jesus. Como que nós respondemos no momento da pressão, no momento da provocação, no momento do insulto? Como é o meu caráter? Isso passa a ser subestimado por conta de interesses em questões externas. É o que Tiago está tratando aqui. A ênfase está no fato de que não basta apenas ouvir a palavra, é necessário assumir a responsabilidade de obedecer o que ela diz. Os espelhos antigos, eles eram fabricados de metal. Isso é evidente em pelo menos duas passagens na Bíblia que nós temos aqui. Jó 37, 18 e 1 Coríntios 13, 12. Então, o espelho, ele era feito de metal, não como nós temos hoje, com uma imagem perfeita, mas ele era muito ofuscado. E aí, para que você pudesse ter uma noção mais certa e mais próxima da sua realidade externa, você tinha que se aproximar do espelho o máximo possível,
para que você tivesse a melhor imagem, o melhor reflexo do seu próprio rosto. Então Tiago está dizendo aqui, nessa passagem, que o seguinte, verso 25, mas aquele que considera atentamente, ele está refletindo a experiência das pessoas que antigamente, para ter uma melhor imagem do seu rosto, elas tinham que se aproximar muito do espelho. Comparando a palavra de Deus com o espelho, Tiago indica que enquanto um revela o que é externo, o outro, que é a palavra de Deus, revela o que é interno e a verdadeira realidade do homem. Sendo assim, ao ouvir a palavra, deve-se ouvi-la atentamente e nela perseverar, como o homem se aproxima bastante até enxergar a sua verdadeira aparência. Então você ouve a palavra de uma maneira atenta, você se aproxima o máximo possível da palavra de Deus, a fim de poder obter a melhor compreensão possível dela. Essa atenção é sustentada com uma resposta pronta ao que ela revela, pois aquele que faz o que Deus ordena encontrará plena liberdade e será abençoado naquilo que fizer. Verso 25 diz: este será operoso, esse que é operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Este será bem-sucedido na vida cristã. Não é aquele que tem boa aparência de crente, não é aquele que conhece muito, que tem títulos e títulos e títulos na área acadêmica, na área teológica, que se afirma, faz muita autoafirmação de anos e anos de experiências, de conhecimento teológico, de livros que já leu, que conhece um monte de capa, um monte de nome de autor. Isto é aparência. Isso é aparência. O que deve satisfazer a verdadeira religiosidade do cristão é o comprometimento com a palavra de Deus no tocante à sua própria santificação. Diz o texto no verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Responsabilidade, bênção. O homem que tem responsabilidade com a palavra de Deus, que é comprometido com o ensino da palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, este é abençoado pelo Senhor. O último argumento dele: primeiro, receber a palavra, responsabilidade com a palavra. O terceiro argumento é a renúncia que a palavra de Deus exige de cada cristão. Tiago, agora capítulo 1, versos 26 e 27, dizem assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de referir a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado pelo mundo. Então a receptividade à palavra e a responsabilidade com ela devem ser combinadas com uma nova abordagem da vida, maneira como eu vou agora lidar com a vida. E como eu já mencionei, essa argumentação sobre a obediência da palavra, Tiago vai usar esse argumento central até o verso 26 do capítulo 2. Então a primeira aplicação que ele faz aqui está registrada aí no verso 27. Como eu devo observar ou abordar a minha vida cristã de maneira a responder adequadamente à palavra de Deus. Então essa é a abordagem que ele está expondo e destacando aqui no verso 27. A verdadeira piedade cristã é caracterizada pelo uso moderado e sábio das palavras, sendo tardio para falar, tardio para se irar, que é a reação a um descontentamento, a uma indignação, enquanto pronto para ouvir e acolher a palavra de Deus. A vã religiosidade se apega às observâncias externas de disciplinas reflexivas e rigor ascético, além de falsa confiança em modismos, como vestuário, adornos, penteados, linguagens, rotinas, aos misticismos que são adotados dentro de certos ambientes do evangelicalismo brasileiro, que é o apego a certas questões materiais, como água, lenço, o uso indevido e a exploração indevida,
das arrecadações financeiras, que é um princípio bíblico que nós reconhecemos como legítimo e que deve ser observado por todos os cristãos tementes a Deus, mas muitos maliciosos à frente de igrejas exploram indevidamente e colocam na cabeça das pessoas que se elas não derem o dízimo, elas perderão, por exemplo, a salvação. Existe um argumento de desses pregadores aí fora, que eu ouso chamar de falso pregador, de falso mestre, que se a pessoa que não dá dízimo, ela não vai para o céu. Por quê? Porque lá em Malaquias diz que roubam de Deus quem não dá dízimo, e lá em Apocalipse diz que os roubadores não entrarão no reino dos céus. Conclusão, quem não dá o dízimo não vai para o céu. O que essa argumentação falaciosa está comunicando? Que a salvação não é pela graça de Deus mediante a fé, e sim de acordo com as obras do homem. Então, existem muitos problemas, e problemas sérios, do ponto de vista doutrinário, entre muitas igrejas, dentro do nosso contexto nacional, infelizmente. Então, pessoas que são mal doutrinadas, que são mal instruídas na palavra de Deus, elas acabam se apegando a essas questões externas da religiosidade, enquanto as questões mais profundas e mais determinantes para uma vida santa na presença de Deus, como por exemplo, a questão de nós termos condutas contra os desejos pecaminosos do nosso coração, simplesmente ficam subestimados e esquecidos e desprezados. Essa vida de falsa religiosidade, ela é pautada por esse apego a hábitos desprovidos da fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Essas obras são mortas diante de Deus, e Tiago vai explorar isso melhor mais adiante. Então, as práticas ritualísticas externas, essas questões externas da religiosidade, elas podem até ser consideradas louváveis do ponto de vista externo, mas elas são inúteis. A palavra vã que Tiago usa aqui, ela pode ser traduzida e poderia ser traduzida também como inútil, fútil, sem significado, infrutífero. São obras mortas, agrada as pessoas, te torna aceitável dentro de um certo grupo, como dentro de uma comunidade cristã, mas diante de Deus você continua numa condição deplorável e desesperada da graça dele, da misericórdia dele. Diante de Deus, essa religiosidade não está produzindo nenhum efeito positivo, nem na sua vida e nem a favor da glória de Deus. Então, se não houver um freio da língua, que é usada para contender com a palavra e perverter o ensino fiel dela, então essas questões ritualísticas podem ser até consideradas louváveis diante dos homens, mas se não houver um processo de santificação profundo da verdadeira realidade do homem, nós não podemos desfrutar da bênção do Senhor. A verdadeira religião cristã não se limita a um conjunto sistemático de doutrinas, usado para debates que visam apenas enriquecer a vaidade e dar razões aos que persistem a dar em desobediência à palavra de Deus. Ao contrário disso, a verdadeira religião é aquela em que a conduta e o caráter são disciplinados pela palavra de Deus, que é pura e que é sem mácula. Esta é a verdadeira religião. E é nesse sentido que Tiago usa aqui a palavra treskeia, religião, que aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento. Só nessa passagem, só nesse verso 27, nós temos 2 ocorrências desta palavra aqui. As outras se encontram em Atos 26:5 e em Colossenses 2:18. É evidente que a ênfase não está no ritual religioso, mas no viver justo. A verdadeira religião é uma vida ajustada à justiça, à lei de Deus, a lei da liberdade, a lei que nos libertou do pecado, que antes estávamos escravizados pelo pecado, mas Cristo cumpriu essa lei e nos libertou, tornando-nos livres do pecado para vivermos segundo a graça de Deus, não descomprometidos da palavra de Deus. Porque o cristão, ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Deus. A lei da liberdade é esta lei que Cristo cumpriu em nosso lugar, e pela confiança na obra do Senhor Jesus Cristo, nós fomos libertados da escravidão do pecado, e agora podemos desfrutar da liberdade de servir a Deus, e não mais essa natureza pecaminosa do nosso próprio coração. Tiago delineou o que Deus Pai enfatiza
cuidar dos órfãos e viúvas, ou seja, dos mais vulneráveis ao esquecimento e ao abandono, enquanto vãos religiosos se ocupam com reflexões e debates descomprometidos com a necessidade alheia e se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, ou seja, abandonar o pecado. Cuidar dos órfãos e as viúvas. Os órfãos são aqueles que perderam seus pais, que são não apenas progenitores, são provedores e protetores. Quem são as viúvas? Aquelas que, porque perderam os seus maridos, elas também estão em estado de vulnerabilidade, sem proteção e sem provisão. E enquanto os vãos religiosos estão ocupados com debates e debates e debates a respeito de sistemas doutrinários, estes estão sendo esquecidos. E Tiago está dizendo: a verdadeira religião é aquela que suporta a provação da fé e as tentações do coração, oferecendo uma resposta objetiva à palavra de Deus, envolvendo renúncia pessoal, que é nos despojar dessas condições pervertidas do nosso testemunho no pecado e nos dedicar operosamente a favor do próximo, para quem nós demonstramos que fomos alcançados verdadeiramente pela graça do Senhor Jesus. A verdadeira religião é um comprometimento prático com a palavra de Deus, não com debates e falatórios inúteis que mais enriquecem a vaidade e o orgulho do nosso coração, quando nós deveríamos estar nos ocupando com as questões que a palavra de Deus exige de todo cristão, que é um comprometimento sincero e verdadeiro com aqueles que carecem de demonstrações do nosso amor. Que Deus nos dê a graça de vivermos esta verdadeira religião, de sermos fiéis e leais, não apenas para ouvirmos, mas para vivermos. Já parou para pensar? Quantos neste momento que você conhece, que carecem de uma oração, de uma visita, de uma ligação, de um socorro, de uma oferta, de um consolo, de uma palavra evangelística? Já parou para pensar em quantas pessoas poderiam estar sendo beneficiadas pelos dons que Deus te deu, a fim de ajudar essas pessoas a conhecer a verdade que liberta, que salva, que é poderosa para este fim? E você, como está usando a sua vida, o seu tempo, os seus recursos, os seus dons? A verdadeira religião é aquela que nos convence a não apenas compreender o que diz a palavra de Deus, mas a nos comprometer de maneira operosa, prática, com aquilo que ela nos instrui. Vamos orar? Senhor Deus, diante da Tua palavra, o nosso coração treme, porque sabemos que todos nós estamos falhos. Todos nós, Senhor. E nós te pedimos humildemente que o Senhor nos perdoe pela nossa negligência muitas vezes e nos ajude, Senhor, depois do entendimento que nós obtivemos na Tua palavra hoje, a sermos realmente dispostos a praticarmos aquilo que nós aprendemos. Usa, Senhor, as nossas vidas e glorifica o Teu nome no meio do Teu povo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.